Nosso editorial de estreia é sobre um abismo ético nas eleições de 2022. Mas ao contrário da imprensa militante que a gente encontra por aí, tentando se disfarçar de jornalismo isento, aqui a gente preza pela transparência com o público e eu já vou logo avisando. Eu sou Lula não. E para mim, essa é uma questão de ordem moral. Para pensar, nenhum outro presidenciável foi condenado por corrupção, muito menos em segunda instância. E conforme explica o ministro Luiz Roberto Barroso, depois da condenação em segundo grau, não cabe mais discutir fatos e provas. O que isso significa? Que a partir da sentença condenatória colegiada, há uma certeza jurídica sobre a existência do crime. Por isso que o ministro Barroso sustenta, com razão, que não prender condenados em segunda instância fere a credibilidade do Poder Judiciário. E no caso do Lula, ele foi condenado mais de uma vez. Portanto, para a justiça brasileira, além de corrupto, Lula era um criminoso recorrente. E esse é o abismo ético que separa o Lula dos demais pré-candidatos à presidência da República. Contra os outros nomes, há muitas críticas e até acusações, mas elas não são baseadas no julgamento dos tribunais. Embora as sentenças condenatórias contra o ex-presidente tenham sido anuladas pelo STF, isso se deu por supostos vícios processuais. O Supremo não se manifestou sobre o mérito dessas condenações e Lula não foi absolvido. Por isso, não tem cabimento falar que Lula é inocente e basta abrir um dicionário para confirmar. Inocente é quem não cometeu crime, não o criminoso que teve as suas ações penais anuladas. E vamos combinar que extinguir um processo ainda não tem o poder de apagar o passado. Mas, falando em passado, tudo isso já é leite derramado. O fato é que o malabarismo jurídico do STF já assegurou ao Lula um lugar privilegiado nas eleições. Agora só nos resta olhar para frente, apontando as contradições de quem quer fazer o país andar para trás. E nesse espírito, eu gostaria de resgatar e repercutir com vocês uma fala chocante da senhora Maria Alice Setúbal. A herdeira do Grupo Itaú nos brindou com a seguinte pérola: vejo que Lula tem um compromisso com a defesa da democracia e com todas as suas instituições. Olha, eu não sei se a dona Alice vive no Brasil ou habita o País das Maravilhas, mas afirmar que o Lula da Silva tem compromisso com a democracia é como dizer que o Fernandinho Beiramar é um aliado da segurança pública ou que o João de Deus respeita as mulheres. Numa democracia, o poder emana do povo soberano e todos devem se submeter ao império da lei. Mas o corrupto é um egoísta patológico que se coloca acima da lei para obter vantagens indevidas em prejuízo de toda a sociedade. E num país como o Brasil, repleto de demandas sociais urgentes, praticar ou mesmo viabilizar a corrupção é roubar dinheiro de pobre, é matar gente trabalhadora na fila do SUS, nas estradas esburacadas, nas ruas sem policiamento. Então, conta pra mim, dona Maria Alice, como que um ex-condenado por corrupção, entusiasta do controle da mídia e apoiador de ditaduras socialistas pelo mundo pode ser considerado um defensor da democracia? E aproveitando o ensejo, na sua opinião, qual que é o compromisso do Lula com as instituições democráticas? Seria algo como o mensalão, quando o governo petista subornava o Congresso com propina? É muita incoerência, mas a fala infeliz dessa senhora é reflexo da mentalidade de certas elites que estão completamente desconectadas dos reais anseios da população. Segundo o último barômetro publicado pela Transparência Internacional, 90% dos brasileiros acreditam que a corrupção é um grande problema do país. E esses números fazem sentido, porque nós somos uma nação de vítimas da corrupção insultadas pela impunidade. Vocês acham que seria bom para o Brasil ter um ex-condenado pela Justiça na presidência da República e no comando supremo das Forças Armadas? É claro que não. Lula, não.